Oi para todos, eu vou fazer um vídeo. Esse vídeo vai ser tipo um seminário, porque teve uma matéria na faculdade que eu tive que estudar, ler um pouco um artigo científico muito legal que eu que escolhi. E aí eu tive que montar a apresentação, fazer, né, a apresentação, montar os slides. E eu vou fazer o vídeo aqui no YouTube, que eu acho que vai ser bem interessante, é um assunto bem legal, bem atual da física, assim, e pode ter muitas implicações muito importantes para o desenrolar da física. Bom, o assunto que eu vou falar é sobre as violações da simetria de Lorentz, a busca por violações na simetria de Lorentz. O que é isso, simetria de Lorentz? Lorentz foi aquele grande físico do século XIX, XX, que ele era meio que um precursor da relatividade, assim. Ele fez uns avanços, ele fez mais avanços principalmente na teoria do eletromagnetismo. Inclusive, ele ganhou um prêmio Nobel, né? Só para registrar aqui, a simetria de Lorentz, nas transformações de Lorentz, ela é um princípio fundamental da relatividade restrita de Einstein. E o Hendrik Lorentz, que eu estava dizendo, ele ganhou o prêmio Nobel de Física em 1902, pelo trabalho dele no eletromagnetismo. E ele já tinha desenvolvido, então, as transformações de Lorentz. E aqui eu coloquei uma foto, inclusive, da conferência de Solvay, né? Solvay, não sei como pronuncia, que reuniu os maiores cientistas da época, né? E aí eu circulei ali no centro, tá o Einstein, e aqui é o Hendrik Lorentz, que também era um monstro. E o Einstein, que fez a teoria da relatividade geral, ele ganhou o Nobel em 1921, mas não pela teoria da relatividade, pela descoberta, né, descrição teórica, né, do efeito fotoelétrico. E, bom, vamos lá então, vamos falar o que a gente tem que entender primeiro, assim, né? Eu fiz um sumário para mostrar e guiar como vai funcionar a apresentação e o vídeo. No início, eu vou dar motivações para a gente entender esse assunto e vou dar um pouco do contexto científico, né? O cenário científico, né? Em que essa questão da busca por violações da simetria de Lorentz se encaixa. No corpo, eu vou desenvolver o tema e falar sobre a simetria. Vou começar pelas transformações de Lorentz, aí depois eu vou falar da simetria. Como isso também é uma janela para uma nova física na escala de Planck. Escala de Planck, Max Planck foi outro grande cientista, foi um dos criadores da física quântica, uma das teorias mais importantes da física, que surgiu no século XX também. E vou falar do modelo padrão estendido, que é a teoria que estuda as partículas elementares da física quântica. E ele funciona como uma teoria efetiva para entender a busca por violações na simetria de Lorentz. Depois eu vou falar das lagrangianas na teoria efetiva, no modelo padrão estendido, que ele pode ser descrito em funções de lagrangianas, que é uma função matemática. Eu não vou aprofundar muito, assim, é mais no caráter de divulgação mesmo esse vídeo, assim. É como ocorre a quebra da simetria de Lorentz, a distinção de observador e de partícula num sistema de referencial cartesiano, que tem uma distinção sutil de observador e partículas, nós vamos entender isso ao longo do vídeo. E como o eletromagnetismo pode ser usado como um protótipo para entender as violações de Lorentz. E por fim vou fazer as conclusões. E vou dar as referências que tinha no artigo, tá? Eu não li todas, as referências elas simplesmente estavam no artigo, eu coloquei nos slides, enfim. Bom, então começando pelas motivações. Vou falar um pouco do contexto do cenário científico, né? No século XIX e XX, a gente teve a ascensão da relatividade geral e da mecânica quântica, tá certo? Isso aconteceu porque a física clássica, né, a mecânica clássica de Newton, de Galileu, ela se mostrou limitada para descrever alguns fenômenos físicos em um certo domínio. Tanto no domínio macroscópico da relatividade geral, de grandes massas e grandes velocidades,
quanto no domínio microscópico da mecânica quântica, da escala da constante de Planck. E a ciência ainda se desenvolveu mais, e devido a compatibilidades entre a relatividade restrita e a mecânica quântica, surgiu a teoria do modelo padrão, que é uma teoria que estuda as partículas elementares e fundamentais do universo. Inclusive, ela previu o bóson de Higgs, que foi detectado pelo colisor de Hadrons da Suíça, né, o grande acelerador de partículas, o LHC, em 2012, né, recentemente, foi descoberto o bóson de Higgs. Bom, falando mais sobre motivações, o modelo padrão, ele, como eu já disse, ele estuda e descreve o mundo micro da física quântica. Já a relatividade geral, ela descreve o mundo macro, o mundo das grandes velocidades próximas à velocidade da luz, que é de 300 mil metros por segundo, e das grandes massas, né, capazes de distorcer o tecido do espaço-tempo e gerar a gravidade. Só que acontece um problema. Essas duas teorias, elas descrevem muito bem cada uma o seu domínio. Só que em alguns domínios, em algumas situações, elas são incompatíveis. Elas são incompatíveis na singularidade do Big Bang e nos buracos negros. Elas não... se uma existe, a outra deixa de existir nessas situações. Então isso é um problema da física atual. Alguma coisa precisa ser encaixada para poder explicar essas incompatibilidades. Bom, agora eu vou falar sobre as transformações de Lorentz, que no inglês pode ser chamada de boosts, que seriam empurrões. As transformações de Lorentz, elas estabelecem a conexão das coordenadas de um sistema de coordenadas cartesianos S, que tem coordenadas x, y, z, que são as coordenadas espaciais, mais a coordenada temporal, que é o tempo, com as coordenadas de um referencial S', que vai ter coordenadas x', y', z' e t'. E esse referencial S', ele vai estar com velocidade relativa constante em relação ao outro referencial S. S' com velocidade v constante em relação ao referencial S. E as transformações de Lorentz, elas implicam na contração dos comprimentos dos corpos e na dilatação do tempo, que é algo que a teoria da relatividade restrita prevê. Bom, agora tem uma imagem que ilustra as transformações de Lorentz. Elas substituem as transformações de Galileu, porque agora ela tem um fator de correção, que é o fator de Lorentz, que pode ser representado pela letra gama. E eu indiquei aí com uma seta, né, qual é o fator de Lorentz. E aqui eu também deixei a imagem dos sistemas de coordenadas, o sistema S e o sistema S', que está com uma velocidade v constante em relação ao S, que estaria em repouso, por exemplo. Não necessariamente, mas vamos supor que sim. Agora eu vou falar sobre a simetria de Lorentz. A simetria das transformações de Lorentz, ela é o princípio fundamental da relatividade restrita. Toda relatividade restrita, então, se baseia nesse princípio para ser válida. E ela significa uma simetria do tecido do espaço-tempo. Em termos físicos, ela significa liberdade na escolha de referenciais inerciais. Isso vai ser melhor explicado nos próximos slides. E aqui a gente tem um ponto-chave desse tema, né? Será que a física, a simetria das transformações de Lorentz, ela vai permanecer intacta na escala de Planck da mecânica quântica? Porque já vimos que há incompatibilidades entre a relatividade geral e o modelo padrão, mecânica quântica. E algumas coisas ainda não se encaixam. Então pode ser, há uma hipótese, e isso vai ser testado, de que esse princípio da simetria das transformações de Lorentz ele pode ser violado na escala de Planck, da mecânica quântica. E isso abriria brechas para o surgimento de uma nova física. Ou, se confirmada que a simetria se mantém, mesmo no domínio de Planck, isso também vai ser uma descoberta tremenda, porque significa então que
a relatividade restrita ela é muito sólida para explicar o universo como um todo, assim, né? Pelo menos em todos os domínios que a gente conhece, assim. Bom, a escala quântica, só para a gente ter uma ideia, coloquei aqui alguns dados que no espaço-tempo, o comprimento unidimensional na escala de Planck seria da ordem de 10 a menos 35 metros. A área, ou seja, um plano bidimensional, seria da ordem de 10 a menos 70 metros quadrados de unidade de área. O volume seria de 10 a menos 105 metros cúbicos e o tempo de 10 a menos 43 segundos em unidades de quanta, né? Serão os quantas do tempo e do espaço. E a constante de Planck, ela tem esse valor que eu deixei aí no slide, que é de 6,6207 vezes 10 a menos 34 metros quadrados por quilograma por segundo, né? Então é nessa ordem de grandeza que a gente está, é nesse domínio que a gente tá falando. Assim, extremamente pequeno, né? Essa é a escala de Planck. Bom, e como que isso pode ser uma janela para uma nova física nessa escala? Há propostas de teoria de gravitação quântica. Temos aí 4 principais, né? A teoria das cordas, que é a mais famosa. A teoria da gravitação quântica em loop, que também é muito famosa. Tem a da geometria não comutativa e a de métodos computacionais de triangulações causais, que são um pouco menos famosas, assim. E o que acontece? É que há um problema com o tecido do espaço-tempo na escala de Planck. Ele deveria sofrer uma quantização. O espaço-tempo deveria ser quantizado. É isso que as propostas de gravitação quântica querem fazer. E essa quantização ela poderia ser explicada pelo desvio em relação à relatividade restrita, né? Uma quebra, uma violação da simetria de Lorentz. Quebra parcial ou completa da simetria. E isso ocorreria apenas no domínio da escala de Planck, né? Nos outros domínios a simetria ia ser válida, mas no domínio da escala de Planck não. Bom, aí que entra o modelo padrão estendido, que ele vai ser uma teoria efetiva para tentar incorporar as violações de Lorentz e explicar isso. É um modelo geral para violações de Lorentz. É uma teoria efetiva. Na física a gente usa muito teoria efetiva. E para entender o que é uma teoria efetiva, a gente pode fazer uma analogia. Imaginar um peixe num aquário infinito, né, com água infinita, assim. E esse meio aquoso, ele é regido pela hidrodinâmica. E ele é isotrópico. O que significa ser isotrópico? As leis da física são válidas em qualquer referencial e direção. As leis da física são universais. Isso que é isotropia. Só que já o mundo da física das moléculas desse aquário, das moléculas de água, elas são regidas pela mecânica quântica. Certo? Então, só que a física das moléculas, numa escala macro, ela tem que se aproximar da hidrodinâmica. Porém, ela não se aproxima 100%, ela vai ter uma certa imprecisão. Essa imprecisão é chamada de efeito residual. O modelo padrão e a relatividade geral são exemplos de teorias efetivas. Certo? E aí a gente pode, por meio de Lagrangiano, que é uma função que depende de vários campos existentes, pode descrever a teoria do modelo padrão estendido, incorporando as violações de Lorentz. A Lagrangiana da teoria efetiva, Lagrangiana é esse L estilizado, seria igual à Lagrangiana do modelo padrão, mais a Lagrangiana da relatividade geral, que é outra teoria efetiva, e o modelo padrão é outra, mais a teoria efetiva das violações de Lorentz, que eu indiquei com uma seta, que seriam os efeitos residuais, igual eu fiz com a analogia do peixe no aquário. Ela vai ter uma imprecisão, que são os efeitos residuais. Esse é o modelo padrão estendido. Bom, e como ocorreria a quebra espontânea da simetria? A gente vai ter que voltar no exemplo do peixe e supor primeiro que ele está no meio líquido, que se o meio é líquido, as moléculas, é sabido, elas estão posicionadas e orientadas aleatoriamente no espaço.
há uma isotropia. Só que se a gente congelar o aquário, toda a água do aquário, e proteger o peixe para que ele não sofra com frio, a água vai se tornar um meio sólido e cristalino, composta por flocos de gelo. E os flocos de gelo, eu vou mostrar, eles já perdem a simetria, eles não são mais isotrópicos. E vai ter uma quebra espontânea e parcial da simetria. Aqui tem a imagem de um floco de gelo, que a gente pode ver que ele não vai ser esférico simetricamente mais completamente. Porque quando a gente rotaciona esse floco de gelo de um ângulo que não é de 60 graus, você pode ver que ele está dividido em 5 arcos, assim, né? De 360. Na verdade, 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcos. Então, assim, 360 dividido por 6 vai dar 60 graus. Se eu rotaciono ele de 60 graus, a simetria é mantida. Se eu rotaciono ele de um ângulo diferente de 60 graus, vai ter uma quebra parcial da simetria, ele não vai ser simétrico mais esfericamente. Então, isso é um exemplo de como poderia ocorrer essa quebra de simetria. Bom, aí continuando, haveria uma quebra espontânea de simetria no modelo padrão na escala de Planck, né? Só que acontece de uma forma mais abstrata. A simetria, ela se chama simetria de calibre no modelo padrão. E como que acontece no modelo padrão? O bóson de Higgs ele foi assumido como sendo uma partícula escalar, uma grandeza escalar. Isso significa que ele não tem uma direção preferencial, certo? Por ser escalar. E isso foi assumido assim por conveniência, para não haver quebra de simetria. Só que pode acontecer dele não ser escalar, dele ser vetorial. Aí daí teria que assumir a existência de campos tensoriais para descrever o bóson de Higgs e o campo de Higgs. Bom, agora outra coisa importante para entender é a distinção de observador e de partícula. Isso é importante no desenvolvimento do modelo padrão estendido, que a sigla em inglês é SME, Standard Model Extension. Extended, né? Modelo padrão estendido. Na visão passiva, como a gente pode ver na imagem que está à esquerda, a gente tem ali um sistema físico P e um sistema de coordenadas. Na visão passiva, a gente vai rotacionar no sentido anti-horário o sistema de coordenadas para a posição em que ele está em vermelho ali, né? De um ângulo θ. Já na visão ativa, a gente vai rotacionar o sistema físico P, de partícula P, só que no sentido horário de um ângulo θ. Essas situações elas são equivalentes fisicamente. Só que tem essa sutil diferença. Na visão passiva eu girei o sistema de coordenadas no sentido anti-horário, já na visão ativa eu girei o sistema de partículas no sentido horário. Isso é o que leva à suposição de quebra espontânea da simetria de Lorentz. Essa distinção de observador e de partícula. As transformações passivas, elas são sempre invariantes. O que isso significa? Elas não mudam. Se você escolher sempre um diferente referencial referencial, isso não tem significado físico, porque eles são equivalentes pela isotropia. Já nas transformações ativas, estamos investigando se existem direções preferenciais. Aí haveria uma quebra da isotropia no universo e das leis da física, uma anisotropia geral do universo. Então é só na visão ativa que pode haver uma quebra da isotropia das leis da física. Essa parte ela é um pouco complexa e abstrata de entender. E assim, até eu confesso, deixo a desejar para tentar entender e explicar isso. Mas assim, para ilustrar, assim, vamos ver se de repente dá para entender um pouco. Se a gente tem lá um foguete, né, um ônibus espacial, vamos imaginar que dentro do ônibus espacial tem um laboratório e tem uma cientista que realiza experimentos com um equipamento altamente sensível no espaço. E ela está no espaço longe de qualquer campo gravitacional ou eletromagnético externo, que pode influenciar nos seus resultados. Só que mesmo assim, conforme ela gira o seu laboratório, ela percebe diferenças em suas medidas físicas, devido à presença da violação de Lorentz,
que define direções preferenciais, que na imagem está representado pelas setas vermelhas, mesmo na ausência de qualquer campo externo. Seria uma direção preferencial intrínseca do tecido do espaço-tempo. Haveria uma direção preferencial. Daí haveria uma quebra da isotropia da física. Isso indica que é uma quebra da simetria de Lorentz. Agora, sobre o eletromagnetismo com violações de Lorentz, o eletromagnetismo ele é uma parte do modelo padrão muito bem conhecida e descrita, assim. Então ele pode ser usado para criar uma teoria efetiva para entender as violações da simetria de Lorentz. É uma teoria efetiva, né, como eu disse. Aí a gente usa as lagrangianas. Uma lagrangiana da eletrodinâmica com o modelo padrão estendido seria igual à lagrangiana da eletrodinâmica mais a lagrangiana da eletrodinâmica com violações de Lorentz. Isso seria uma teoria efetiva que pode ajudar nos estudos, né, das violações de Lorentz. Aí aqui tem uma matemática muito avançada que não tenho capacidade para entender. E ele usa as equações de Maxwell também para fazer esses cálculos, essas considerações. Sim, só para falar uma coisa que eu acho que eu passei batido sem falar sobre o modelo padrão também, que ele explica muito bem o eletromagnetismo e as interações nucleares, forte e fraca. Só que ele não explica a gravidade, a interação gravitacional, que inclusive é uma força fraca. Então, isso é mais um motivo para a gente poder crer que pode haver uma violação da simetria de Lorentz na escala de Planck, entendeu? Por isso que é importante atacar essa questão. A ciência, ela funciona assim. As teorias vigentes no século XX, como a física clássica, a termodinâmica, elas foram incessantemente testadas e postas à prova, até que se descobriu que, de fato, tinha alguns domínios que elas eram insuficientes para explicar tudo. Só que isso não significa também que elas são inválidas, né? Só naquele domínio. Elas vão ser generalizadas por novas teorias que vão explicar as coisas. Elas não vão ser invalidadas, né? Lógico. Assim como se haver quebra na simetria de Lorentz, não significa que a física contemporânea, que Einstein estava errado, sabe? É só que há espaço para novas coisas surgirem. E essas teorias, elas ajudaram, inclusive, né, o progresso científico. Bom, enfim, agora para concluir, só para revisitar tudo que a gente viu, eu falei das motivações e do contexto científico, acabei de falar isso, inclusive agora, no final. As transformações de Lorentz e a simetria de Lorentz, a gente abordou e desenvolveu. Falei que existem propostas de gravitação quântica para explicar as violações de Lorentz, né, que elas preveem violações de Lorentz. O ponto-chave é que isso é uma janela para uma nova física na escala de Planck. Falei da distinção de observador e de partícula e do modelo padrão estendido, que é uma teoria efetiva que incorpora as violações de Lorentz. E... Opa, peraí que... Acho que deu problema. Agora foi. O eletromagnetismo no modelo padrão pode ser útil para explicar as violações, como uma teoria efetiva conhecida do modelo padrão. Só que até hoje a relatividade restrita está intacta, né? Ainda não há nenhum indício de que a simetria de Lorentz é quebrada mesmo na escala de Planck. Ela está intacta até hoje. Só que pode ser que talvez algum futuro experimento nos revele surpresas, né? Se a gente tiver tecnologia e precisão suficiente para detectar violações de Lorentz ou não, detectar que a teoria está correta até mesmo nesse domínio, tanto um resultado quanto o outro vai ser de um tremendo feito da ciência, uma tremenda descoberta. Bom, enfim, é isso. Para finalizar, as referências que tinha no artigo. E o link do artigo eu vou deixar na descrição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado pela atenção. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. E vou deixar meu Instagram. Pode me seguir lá. E inscreva-se no canal. Muito obrigado e até a próxima.